todos, sejam todos bem-vindos. Os recados, desligar o celular, ou manter no modo silencioso, para não atrapalhar. Manter silêncio durante e após a palestra, a fim de não interferir nos tratamentos de passe realizados. A gente tem ali a caixinha de vibrações, que está disponível para colocar o nome dos entes queridos, tanto encarnados quanto desencarnados. E tem a caixa de sugestões para vocês indicarem, darem as mais diversas sugestões, desde temas que gostariam que fosse abordado aqui nas palestras, Mas até algumas melhorias, qualquer sugestão é bem-vinda. No mês de junho, no dia 14 às 9 horas, a nossa casa, em parceria com a USP de Santo André, vai receber o expositor espírita Roosevelt Tiago para um mini seminário com o tema Trabalhador Espírita, Compromisso e Responsabilidade. Será um momento valioso para, com humildade, aprendermos mais e relembrarmos os compromissos espirituais assumidos por nós mesmos antes da reencarnação. E todos estão convidados. Então vamos à psicografia. E a psicografia de hoje é intitulada Arrependimento. Muitos de vocês ainda confundem arrependimento com culpa. E essa confusão tem custado caro. A culpa paralisa. Ela prende vocês ao erro, faz com que fiquem revivendo o passado, alimentando o sofrimento, sem força para agir. A culpa só lamenta e não transforma. Já o arrependimento é diferente. Ele exige consciência, coragem. Arrepender-se é reconhecer o erro, aprender com ele e, principalmente, agir para mudar. É ter a humildade de recalcular a rota e seguir em frente com mais sabedoria. Entendam, uma história pode até precisar começar de uma certa forma, mas nunca está limitada a um único final. Existem muitos caminhos, muitas possibilidades, e o que define o desfecho não é o começo, são as decisões tomadas ao longo do percurso. Assinado pelo Espírito Clarice. Mensagem recebida aqui na casa no dia 27 de fevereiro deste ano pela médium Manuela. Então vamos agora à prece. Vamos respirar fundo, relaxar, deixar por esses instantes os problemas lá fora, pensar em Jesus, agradecendo em primeiro lugar a Deus pela vida, pedindo a Jesus que esteja conosco nesse momento de aprendizagem, de conhecimento, que a gente possa obter esse conhecimento e colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus e a espiritualidade amiga envolvam o nosso amigo Celso, para que ele intua as palavras que a espiritualidade deseja nos transmitir. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. O tema da conversa de hoje é um tema muito interessante, profundo demais. A primeira vez, a primeira vista que a gente, quando lê, é uma coisa tão simples. E essa passagem, ela está no livro Fonte Viva, acho que o capítulo é o 132, e Fonte Viva é aquela dupla famosa de Emmanuel com Chico Xavier, E nesse capítulo, ele dá o nome de Ante a Luz da Verdade. Normalmente conhecemos
esse trecho de conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Estudos mais profundos chegam à conclusão de conhecereis, eles eliminam, porque não era o que Jesus queria dizer. Diz o seguinte: a gnose, conhecendo a gnose da verdade, ela vai te libertar. Então houve muita controvérsia. Naquela época de Jesus, isso está no capítulo 8 do Evangelho de João, as pessoas acreditavam, por exemplo, que Jesus seria um libertador, né? Então vamos conhecer alguns fatos que da tal importância da vinda de Jesus. Jesus, para encarnar na Terra, ele demorou mais ou menos 1.500 anos, segundo informações, para sair do mundo espiritual para estar aqui conosco no mundo material. Espera aí, se ele demorou 1.500 anos, o que ele viria trazer para nós devia ser importante, não é não? Não era uma fofoquinha, não era alguma coisa muito importante. Ele não ia perder seu tempo para trazer aqui algumas fofocas, não. Ele trouxe profundamente coisas, nossa, tão importantes quanto. É nós que não entendemos ainda, por isso ele falou, conhecereis a verdade, ou conhecereis a gnose da verdade. A gnose, o que quer dizer a gnose? É um sentido muito profundo de conhecimento. É aquele conhecimento que nos leva a Deus. É um conhecimento profundamente espiritual. O conhecereis a verdade, ele quer dizer o seguinte: isso todos sabem disso. Quando eu, na minha vida profissional, eu fui formado em eletricidade, uma pessoa, eu via muito, ele troca uma lâmpada e ele já se julga eletricista. Outros trocam um pneu de carro e já se julgam mecânico. Deu para entender? Não. No Espiritismo acontece a mesma coisa. A mesma coisa. A pessoa, ele lê um livro, Nosso Lar, vai? Aí ele já se julga espírita. Nossa, eu sou espírita, li Nosso Lar. Nossa, que maravilhoso. Mas não é esse o conhecimento que devemos ter. É um conhecimento para a vida, sabe? É para entendermos profundamente o que nós somos. Algumas particularidades. Allan Kardec, ele deu a definição de alma. E eu tinha o conceito de alma, acho que a maioria tem, que alma é um ser invisível, o espírito, mas não é. A alma é o espírito encarnado. Então, então nós somos formados de um espírito, um corpo espiritual chamado perispírito e um corpo físico. Aí formamos uma tríplice entidade, meu espírito, meu corpo espiritual e eu mesmo. Então vamos voltar um pouco. Quando Jesus ele esteve aqui, ele não veio falar para aqueles encarnados. Segundo informações, naquelas conversas que ele tinha uma média de 5.000 pessoas. É bastante. Mas ele não estava falando ali para aqueles encarnados, o corpo, porque o corpo ia morrer daqui a uns anos. Numa faixa aí se naquela época chegava a 50 anos, ia se perder. Mas não, ele veio falar para quem? Para os espíritos. Porque Jesus sabia que o espírito é imortal. Então era para sempre. E ali Jesus já começou a colocar o germe
para uma vida eterna, sabe? Já carregamos aquilo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai pegar um pouco mais tarde, né? Enfim, outra coisa, já que um exemplo desse é o próprio Emmanuel. Emmanuel estava passando, quando ele era... A história de Emmanuel é interessante. Emmanuel não é o Emmanuel, né? Bom, na época que ele era senador, o nome dele era Públio, né? Lentulus, acho que é isso. E a filha dele, que segundo informações é o próprio Chico Xavier, estava com uma doença muito grave. Eu acho que deveria ser a Hansen, eu vou falar o que eu conheço, a lepra, né? E Emmanuel procurou Jesus à noite, marcou um encontro com a noite. Até Jesus perguntou, mas por que à noite, cara? Você está com medo, está, né, se ressentindo do quê, né? E Emmanuel é convidado por Jesus a me seguir. Não só seguir fisicamente, é seguir o conceito de vida, é seguir a verdade que ele não conhecia. E o senador, olha, Jesus, eu sou um senador, cara. Olha aqui, eu estou de terno, gravata, né? Tenho motorista particular. Você acha que eu vou seguir você? Né? Então, tá bom. Quando o senador vira de costa para Jesus e ir embora, aí Jesus fala, olha, sua filha está curada. E chega em casa, né? Vai lá procurar a filha, estava curada. Então, você vê um encontro muito pequeno, vamos chamar assim, demorou, até tem um livro para aqueles que querem se interessar, há 2000 anos atrás. Algumas encarnações de Emmanuel, depois daquele encontro. Aí ele entendeu, depois de 2000 anos, ele entendeu o porquê daquele encontro que Jesus falou. Me segue. Por isso tem a célebre frase de Jesus, eu sou o caminho. Caminho do quê? Para te levar à verdade. Você conhecendo a verdade, você vai conhecer a vida. É a vida que todos nós estamos aguardando já há muito tempo para sermos felizes, para não termos mais o que foi dito aqui na psicografia, uma mente perturbada pelo nosso passado, sabe? Estarmos gratos com tudo, sem problema nenhum. Todos os males que eu cometi como não só como Celso, mas tantas outras encarnações vividas, tantos males que todos nós, não vou eliminar ninguém, não, todos nós cometemos. Esse é a verdadeira busca da felicidade, mas para isso tem que trabalhar muito. Bom, então, vendo tudo isso, o que traz essa gnose, esse conhecimento da verdade? Vamos pegar, que nem eu falei, uma pessoa lê o Nosso Lar, ele já se julga espírita. Ah, agora eu já conheço o espiritismo, é isso, aquilo, sabe? Você vira uma página, lê, conhece e acabou. Não é isso que Jesus quer de nós. Nós temos que ser verdadeiros trabalhadores. Como dizem, palpa toda obra, sabe? É conhecer, estudar, aprender, a ver as coisas que acontecem ao redor. Termos a facilidade de conhecer o bem, o mal, instruir pessoas para seguir o caminho correto e assim por diante, para que possamos seguir com muita, realmente além da dedicação, com a nossa capacidade intelectual e espiritual de estarmos plenos para o conhecimento de Deus. O que Deus quer da gente é a nossa felicidade. Deus não pune, Deus educa. Por que tanto sofrimento?
Porque erramos demais. Por que tantas guerras no mundo? Porque existe aí uma guerra espiritual muito, mas muito mais violenta do que essa guerra de Israel, de Iraque, sei lá. Por quê? Porque é o mal tentando brigar com o bem. Eles sabem que não vão vencer essa batalha. Mas, se eu conseguir atrasar a evolução, já está de bom grado. Em livros do André Luiz, a gente verifica essas coisas. Espíritos tentando aborrecer o encarnado, tirando dele o foco da verdade, mudando o seu caminho para outras coisas não tão importantes, atrasando a nossa evolução. Onde que, se não fosse isso, onde poderíamos estar a essa hora? Muito mais longe. Nós vamos perder companheiros de outrora que estão lá na frente e nós estamos ainda patinando, pensando no meu carro, pensando na minha casa, pensando em tudo, menos na parte boa, que nós somos atrasados, que é procurar a verdadeira vida. Nós temos pouco tempo em cada encarnação, 70, 80 anos, né? Conheço pessoas que estão em hora extra, mas tem um final, uma hora acaba. E quando a gente acorda do outro lado, como fica? Quanta decepção! Eu podia ter feito... Tem uma música aí que chama... Epitáfio, né? Epitáfio. Sabe? Eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter amado mais, eu devia, e não fez nada. O ditado popular, agora tome, gente, sabe? Faz tudo. Alguém já repetiu de ano aqui? Já, né? É legal, né? A gente passa a ser muitas... vai casar com a professora, não é bem por aí? Você é tamanhão, né? E o resto tudo menor com você. É legal pra caramba, isso, né? E depois tem que fazer tudo de novo, não é, Ângela? Exatamente. Ver o mesmo material que você já comprou no ano passado. Então, a nossa vida reencarnatória é a mesma coisa. É duro você voltar pelos mesmos problemas. É aquilo que Jesus falou com a mulher que ia ser apedrejada, né? Alguém te condenou? Ninguém. Então vai e não peques mais. Não faça a mesma burrada que você andou fazendo. Vamos ter outras, mas ainda elas virão. Essa daqui já não mais. É isso que devemos aprender, sabe? Muita gente condena, né? Isso é uma experiência própria, que tem aqui até um companheiro, ele sabe disso, que a entrega da sopa na rua. Sabe, é uma coisa que eu vejo muito injusta, porque nós olhamos o morador de rua como bandido, como vagabundo, como tantas coisas ruins, que a gente não observa muitas vezes quem é aquele espírito, não aquele encarnado. Porque atrás daquele encarnado deve ter um espírito, e muitas vezes, sabe, de uma alma realmente grandiosa. Mas ele está ali passando dificuldades para a sua própria superação de vida. Saindo dali, ele vai para um lugar melhor. Então, é necessário, às vezes, passar por tudo que eles estão passando para se melhorar espiritualmente. É interessante isso. E muitas vezes tem tanta solidariedade entre eles, né? Que tipo assim, olha, uma sopa, eu não quero, dá para aquele outro que eu já estou sem fome, então dá para o meu amigo que ele está precisando. Sabendo que amanhã ele não vai ter nada, que coração enorme tem esse cara. Ele podia guardar para deixar para amanhã. Não, ele prefere dar para aquele que está com fome agora e deixar o amanhã nem chegou, vai lá saber, né?
Então é isso, a gente não pode julgar as coisas com os olhos físicos. Quem tem o poder, às vezes, eu conheço pessoas, de enxergar um pouco o futuro, que fala, puxa vida, é verdade, né? Então vamos pensar já com a cabeça lá na frente. E para dar... hoje mesmo eu li uma reportagem a respeito de morador de rua, que em Santo André está crescendo a quantidade. Sabe? Espera aí, gente. Agora, só por causa disso, você vê um morador de rua, atravessa, não quer encontrar com ele. Isso é uma questão política. Deixa a prefeitura, as autoridades tomar conta. Agora, quando a gente faz sofrer um cachorrinho, é pet, né, que chama? É onde todo mundo comenta. Lá perto de casa tem um tal de pretinho lá que, olha, já tem até conta bancária. Conta bancária para ajudar o pretinho. Mas se é um morador de rua, vixe, mata, acaba com ele, expulsa ele daqui, sabe? E isso estava acontecendo. Tem histórias aí que eles pegavam os moradores de rua, nós vamos te levar para tal lugar. Oh, ele fica contente. Entra no ônibus, numa Kombi aí, sabe? E leva para longe daqui, solta eles lá, se vira, peão. E vai levar o problema para outra cidade, né? Amenizou um pouco. Então é isso que nós devemos, como espíritas, né? Que achamos que somos, ser mais amável com as pessoas, sabe? Tudo bem, que nem uma vez eu encontrei, o nome dele era China. Ele chegou para mim e falou, Celso, posso dormir na sua casa? Pô, eu tenho esposa, tenho duas filhas. Não, China, tá maluco, cara? Ah, então me arruma um trabalho. Imagina, você acha que eu vou te arrumar um trabalho, pôr o meu nome aí para... Ah, tá bom. Você tem alguma coisa boa? Eu queria comer, uma picanha. Ah, já estou te trazendo sopa, cara, você não está contente? E assim foi a conversa, né? Aí ele falou, só está vendo? Como é difícil a nossa vida. Aí caiu a ficha. Falei, puxa, é verdade, é verdade. Recentemente, você mora perto do rio, não mora? O que tem lá? Tem peixe? Não. Tem alguma outra coisa que anda ali pelo rio? Capivara, né? Tem um monte, sabe? Essas capivaras andam pra caramba. Vem lá do Tietê e vem, né? O que tem naquele rio? Fora a água, que não tem, né? A água que menos tem. Tudo que é porcaria. Tudo bem. Um dia eu fui entregar a sopa e tem um rapaz, o nome dele é Coisa Ruim. Esse é o nome dele, né? Coisa Ruim. Aí eu olhei as pernas tudo cheio, tudo bagaçada, né? Falei, o que aconteceu? Pô, eu matei uma capivara e comi. Eles assaram uma capivara, mas a capivara estava toda doente. E aí criou só ferida, doença, né? E está vivo lá até hoje, né? Ontem vi ele. Então é isso, quer dizer, a fome é tanta que eles não querem saber, sabe? Eu vou comer a capivara. E eles comem mesmo, né? Então é esse tipo de coisa, essa assistência que muitas vezes pretendemos dar e não conseguimos, sabe? Antigamente, até a gente levava, né? Como a gente leva a sopa, é uma refeição saudável, duradoura, né? Pelo menos para a próxima hora, né? Dura 1 hora sem fome, e enfim, mas o sofrimento é terrível. E nós não temos capacidade ou amor suficiente para chegar lá e ajudá-los corretamente. Nós não temos coragem, como aconteceu comigo, de levar, adotar um morador de rua, uma criança, sabe? Para ajudá-lo, simplesmente. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão de boa, abre aspas,
é muito, mas muito maior do que os moradores de rua. Então a gente não pode fazer nada, vamos deixá-lo sempre à míngua, sabe? E assim por diante. Tem um conhecimento aqui, era uma menina, na época criancinha, tem pessoas aqui que conhecem. E uma senhora espírita foi lá, foi falar com a mãe dessa criança. Ela já devia ter um monte de criança. Posso adotar sua filha? Ah, pois não, leva ela. Né? Se essa criança estivesse no seio da família que deixou adotar na sua origem, futuro incerto. Mas aquela senhora que pegou aquela criança, levou para casa, hoje, ela, tirando a parte até material, ela trabalha na GM, tem um cargo fantástico, sabe? E está muito bem, graças a Deus. Ah, mas a vida é espiritual. E ela tem um espírito, sabe, de amor, de qualidade de vida, assim, tão grande, dizer, puxa vida, olha, uma alma, sabe, foi salva, sabe, pelo menos foi poupado algum outro tipo de sofrimento. Então, quer dizer, se todas não, mas muitas pessoas tivessem no coração essa mesma capacidade de amar, as coisas hoje estariam pouco melhor. E teria mais sopa que ia sobrar para dar para pessoas. Então, aí essa é a história que Jesus passou para a gente. Conhece a verdade, mas a verdade para toda a nossa vida. De realmente acreditar naquilo que Jesus falou. Ele deu muitas dicas. Ele falou muito a respeito do nosso futuro, até quase no fim da sua vida, sabe? E ele, dizendo àquele governador, era Pilatos, não foi? Né? Você, né? Estava falando lá, meu reino não é desse mundo, sabe? Se a gente acreditasse nesse mundo que Jesus, desde lá de trás, a nossa vida hoje seria melhor. Mas tudo isso faz parte da nossa história. Todos vamos viver um dia por vez, não adianta. Já esteve aqui Moisés, deixou muitas informações, deixou realmente um cabedal de informações. Veio aqui Sócrates, Platão, quem mais que veio? Até antes de Jesus, tantos outros aí que aos pouquinhos tentar renovar a nossa mentalidade. Jesus, por último, chegou aí, por último não, tem muitos outros, né? Mas o principal é Allan Kardec, trazendo informação. E tem outra, Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, e se eu não quiser fazer? Outros farão. Então, quer dizer, já existia um plano. Se faltar você, ponham você. Se faltar, já tem todo um organograma lá para saber quem vai fazer esse papel. Graças a Deus, Kardec pegou essa responsabilidade e foi até o fim, né? E graças a Kardec, também estamos aqui com uma mente mais aberta, sabe? Eu conheço tanta gente que não sabe o que custa acreditar, né? A gente já acredita em ET, a gente acredita nisso, tantas coisas, né? Mas tem gente que não acredita na reencarnação, não acredita no espírito, sabe? Então vai demorar um pouco para você entender isso. Isso a gente vê em nossas reuniões mediúnicas. Se você falar que muitos que estão ali, você está num centro espírita, o espírito morre de novo.
Ele morre porque ele não acredita. Espiritismo, isso é coisa do demônio, né? E é verdade, é coisa do demônio. Mas quem é esse demônio? Sou eu mesmo. Eu já fui um demônio. Hoje estou mais ou menos, passei já numa funilaria, já estou um pouco melhor, dá para caminhar agora. Mas tem gente que não acredita nisso. Então isso é um trabalho, sabe, milimétrico, a nossa ascensão, sabe? Não é do dia. Eu ouço conversas, tem gente que vai, principalmente entre espíritas, né? Porque muitos ainda estão acreditando que nós vamos para o céu, vamos para o inferno, o purgatório. Isso não existe. Isso não existe. Agora, muitos do centro espírita, né, eles acreditam que vão para o nosso lar. Quando eu morrer, isso eu ouvi na minha frente. Quando eu morrer, eu quero ir para o nosso lar. Pô, que legal, tudo bem, até pode ir, né? Espíritos mais até adiantados, que eu sei que é, o próprio André Luiz. André Luiz desencarnou, foi para onde? Coitado, né? Se alguém quer conhecer, é o que eu falo, quer conhecer o umbral, antes de morrer, dá um pulinho na Las Vegas, dá um pulinho aqui na... Como chama o bairro aqui embaixo? Sacadura, vai à noite lá, né? Passear, assim. Então, você quer conhecer, então vai lá. Depois você tira uma conclusão de como é a nossa vida de uma pessoa que é desregrada, que é bandido. O que acontece com eles? A gente recebe tanto bandido aqui, sabe? Tomou tiro nas costas, está correndo até agora, né? Ninguém me pega. Tá bom, tá um rombo assim nas costas dele. Então é esse tipo de coisa. E isso vai demorar muito ainda para as coisas se normalizarem. É legal, a internet hoje nos mostra o espaço, né? Onde que a Terra está, né? A Terra é uma poeira perto do universo, sabe? Nós jamais vamos conseguir, para chegar até o Sol na velocidade da luz, até a Lua demora 3 segundos. Até o Sol demora 8 minutos. Até o Sol. O Sol é uma coisinha pequena também. Agora, se você sair do sistema solar para ir um pouco mais longe, com a velocidade da luz, que é impossível. Isso já foi provado por Einstein, que ninguém chega na velocidade da luz. Porque quando você chega na velocidade da luz, você vira energia. Então não dá, né? Imagina você numa nave espacial a 300 quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo. Nossa, não vai sobrar nem poeira da gente. Então é isso. Então, como... Alguém sabe por que a luz, a Lua está aqui para nós? Tem uma ligeira conhecimento o porquê da Lua? O porquê da Lua é para proteger a Terra. Vocês já viram como é a Lua? Queijo, né, furado, desse jeito. Esqueci o nome do queijo aí. Mas é uma proteção que a Terra tem contra meteoritos, contra coisas que vêm do espaço. E ela atrai para eles, para a Lua. E coisas assim. Se nós não conseguimos aquilo que a gente enxerga diariamente, noturnamente, a respeito disso, vamos entender o quê? É aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, que Jesus queria explicar para ele a respeito da reencarnação. E o que Nicodemos falou? Quer dizer que então eu vou voltar no ventre da minha mãe? Mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? A resposta de Jesus: Nicodemos, se você não entende nada a respeito da terra, das coisas comuns, se eu te falar das coisas do céu, você vai ficar besta.
E é verdade. A gente já fica entusiasmado quando a gente fala de um país civilizado, em detrimento do Brasil e outros países pobres. Imagina falar das coisas realmente do céu. Então a gente tem que viver muito ainda, sabe? Ser capaz de ser enérgicos com a gente mesmo. Ser aquela mulher que foi apedrejada. Aquilo que Jesus falou. Vá e não peques mais. Não cometa erros desse tipo. O prazer da carne é muito pouco perto do prazer que você vai ter de viver espiritualmente. Depois de alguns anos que nós vamos passar aqui, pode demorar uns 5.000 anos, sabe? É pouco, é pouco. Eu lembro de uma reunião aqui, uma médium que recebeu um espírito de um ovoide. Eu perguntei para ele, mas como que você se acha que vai melhorar? Ele falou, eu não tenho pressa, eu tenho uma eternidade. O que é 10, 20, 30, 100 anos perto de uma eternidade? É um flash. E essa é o que nós vamos ter que passar. Se a vida é monótona, imagina passar uma eternidade nessa monotonia. Então nós não vamos passar. Só vamos encher o peito de alegria, de confiança e seguir aquilo que Jesus falou, sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tem fé que isso vai acontecer, então vamos seguir. É o que tinha que falar. Boa noite. Boa noite. Então, agora, envolvidos por esse sentimento de amor, de reflexão, agradecemos a Jesus por mais esse momento, por mais essa oportunidade de ouvir coisas edificantes para o nosso espírito e para melhorarmos nossos comportamentos e condutas. Que Jesus abençoe a todos nesse momento e no caminho de suas casas, que cheguem em segurança e que abençoe todos os lares e todos os familiares daqui que convivem conosco. Que Jesus envolva esse planeta com seu amor, envolva-nos a todos com esse amor, que sejamos tocados por ele, com a intenção de nos tornarmos cada dia melhores. Que assim seja, graças a Deus.